A Constituição Brasileira de 1988 é a 7ª Constituição aplicada no Brasil desde a independência. Nesse mês, o documento completou 30 anos. A Constituição de 88 é composta por 9 títulos, em que se aplicam 245 artigos. Ela foi criada após o fim da ditadura militar, com o objetivo de garantir os direitos dos cidadãos brasileiros. O coordenador do curso de Direito da Unisul acredita que a Constituição é de suma importância para que o país tenha uma legislação específica que garanta os direitos e deveres do cidadão. Vale lembrar que ela é a nossa lei máxima, portanto, todas as demais leis do ordenamento jurídico elas se subjugam à Constituição Federal. E um outro papel que a Constituição Federal tem também é de limitar o poder do governante, né, para que o governante não possa fazer o que bem entender, o que bem quer, né. Existe uma lei que inclusive o próprio governante se submete. Nós tivemos no Brasil uma triste história de 2 impeachments, né? E o que é isto? É um sinal de que se o governante por algum motivo comete alguma irregularidade, ele é afastado da relação, né, do cargo dele de poder. A Constituição de 88 trouxe muitos avanços e melhorias para o país, entre eles os direitos trabalhistas, o direito de voto para os analfabetos, voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos, redução do mandato de presidente da República, de 5 para 4 anos, a implantação das eleições em 2 turnos, para os cargos de presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, entre tantos outros. Mas mesmo com todos esses avanços, muitos direitos na prática não são cumpridos. Um dos artigos da Constituição fala sobre o salário mínimo. Segundo o documento, o salário deveria atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores, como moradia, alimentação, saúde, lazer, transporte, previdência social, entre outros. Mas não é isso que acontece na prática. Dá para perceber que o legislador ele foi bastante generoso em alguns pontos, né? Alguns deles que eu vejo a possibilidade de um salário mínimo que abarcasse todas as necessidades. Hoje a gente não tem isso. Mas se a gente relembrar num passado próximo, a gente teve um aumento real constante do salário mínimo. Então, se o Brasil retomar um crescimento econômico, compete ao governo, né, estabelecer uma política social de redistribuição de renda, onde ele consiga continuar essa marcha de ganho real do salário mínimo. A gente lembra que várias pessoas tiveram acesso a transporte de avião, que não tinham antes, né, que compraram ar-condicionado. Então, todo esse ganho aconteceu por força, né, dessa política de ganho real do salário mínimo, que pode ser retomada na medida que a gente retomar o crescimento econômico. Para o professor, a Constituição é muito extensa e alguns artigos não deveriam ser limitados a regras, já que existe necessidade de mudanças com o passar dos anos. Existem no nosso texto constitucional um nível de detalhe muito grande, um detalhismo muito grande. Exemplo, existem regras constitucionais, se aposenta aos 65 anos o homem, aos 60 anos a mulher, com tantos anos de trabalho. Isso é uma regra, não é um princípio. Então poderia sim estar numa lei ordinária e que fosse mais de fácil acesso para discussão e mudança, adaptação de tempos em tempos. Recentemente, alguns questionamentos sobre uma nova Constituição foram lançados, mas Maurício explica que isso não é tão simples. As cláusulas pétreas, ou seja, as cláusulas de pedra, por exemplo, não podem ser alteradas por nenhuma emenda constitucional. Título de exemplo, a gente tem a questão federativa. O Brasil é uma federação da União, que surge da união dos seus estados. Isso não pode ser mexido. Os direitos e garantias individuais, que estão no artigo 5º da Constituição, também não podem ser mexidos. São cláusulas, né, que não podem ter alteração mediante uma emenda constitucional. O nosso processo de alteração da Constituição é por emenda constitucional. E é difícil fazer uma emenda constitucional. Hoje nós temos uma Constituição de 245 artigos, nós temos uma Constituição com cerca de 80 emendas constitucionais, é bastante, mas para se fazer uma emenda constitucional é um processo um pouco mais dificultoso, porque tu tens que ter uma votação nas 2 casas do Congresso, Câmara e Senado, por uma votação qualificada, ou seja, 3/5 dos seus membros.